Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui fazendo esta terceira parte do vídeo que trata a correção de Deus e o porquê a permissão de Deus relativamente ao coronavírus. Estamos concluindo então a terceira parte deste estudo. Glória a Deus. Então, nós tínhamos visto já os itens anteriores e agora estávamos chegando na questão da especulação acerca da Terceira Guerra Mundial. Por que Deus não permitiu uma Terceira Guerra Mundial, que tanto se especula, que se fala desde a Guerra Fria, né? Mas vamos ver isto em números, para a gente compreender se é possível uma Terceira Guerra Mundial. Guerras regionais é uma situação totalmente diferente, que a minha esposa já enumerou alguns conflitos regionais. Porém, Guerra Mundial, na presente era em que estamos, de 2020, vamos ver se isso tem sentido, se isso é possível que isso aconteça. Meus amados, brevemente, nós vamos fazer aqui um pequeno resumo do que armamento que existe só nas 20 países mais desenvolvidos. Ou não desenvolvidos, os 20 países que têm mais armamento, que nem sempre são os mais desenvolvidos, né? Como a Índia, que tem muito armamento, e o Paquistão, porém não está entre os países mais desenvolvidos. Entre os 20 países que possuem mais armas de guerra, digamos assim. Só para que você tenha uma ideia, em termos de porta-aviões, se nós somarmos os porta-aviões que existem, isto está em inglês, mas somando os porta-aviões que tem aqui, se nós formos fazer a soma, que existem mais de 35 porta-aviões no mundo, cada um transportando dezenas ou centenas de aviões, dependendo do tamanho do porta-aviões. Em termos de submarinos, nós temos mais de 320. Isto é sempre mais. Porquê? Porque isto são estatísticas, mas todos os dias estão construindo mais. Então, os números são maiores do que estes. Em termos de aviões de guerra, a soma que tem aqui, em termos de aviões de guerra, aqui aircraft, em inglês, dá-nos mais de 35 mil. Mas isto, como dizemos, os números estão crescendo todos os dias. Em termos de tanques de guerra, nós temos mais de 62 mil, somando os 20 países com mais armamento. Agora vejamos, e vamos para outra. Aqui é uma foto, né, de navios de guerra, de porta-aviões, porque estas armas que eu citei até agora, todas elas são armas com um alcance, digamos, limitado. Quando nós vamos agora para outra situação, para outro campo das armas nucleares, aí é que a situação fica mais estreita. Porque em termos de armas nucleares, existem no mundo, nos 20 países com mais armamento, existem mais de 14 mil bombas atómicas. Existe tecnologia para criar tsar-bomba, que já foi explodida uma no ano de 1961 no norte da Sibéria, que tem uma potência de 50 megatons que pode destruir uma cidade inteira. E existe a tecnologia para construir também a bomba termonuclear, a chamada bomba de hidrogênio, que, segundo as notícias que estão disponíveis, não existe nenhuma construída. Mas tem a tecnologia, que a qualquer momento se pode construir, no caso de uma guerra com essa dimensão, guerra mundial. Essa bomba termonuclear, ela podia destruir uma cidade inteira, como Paris, como Londres, como Tóquio ou como Moscovo. São bombas com um potencial enorme, né, que destrói a cidade inteira. Então, o potencial que existe hoje de armamento, será que era possível haver uma guerra mundial? Meus amados, eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito, porque no caso de uma guerra mundial, a minha pergunta é muito simplesmente esta. Quem ficaria para contar a história? Será que iria ficar alguém para contar a história relativamente a uma guerra mundial? Não. É assim, estamos a falar de 14 mil bombas. Imaginem porque quando é guerra mundial é assim, sempre tem dois lados. Às vezes pode até ter três, porque fica no meio um que não se entende, nem é da direita, nem é da esquerda, é do centro, aí fica aquela confusão. Agora imaginamos países comunistas com alguns países radicais que só falam em matar, em matar, em matar.
outros países que não sendo comunistas, mas têm doutrinas comunistas e têm filosofias marxistas que só falam em matar. Imaginem esses países de um lado, os outros países do outro lado, se matando, se gladiando uns aos outros numa guerra mundial. Não faz sentido. Deus iria permitir isso? Não, Deus não permitiu. Porque se Deus permitisse, não haveria quem ficasse para contar. Mas Deus permitiu que viesse o quê? O coronavírus. Mas vamos ver agora, meus amados, ainda um outro motivo, que é as injustiças que tem no mundo. E os olhos de Deus estão postos sobre a terra. Vamos ver as injustiças que tem no mundo. Então, essa injustiça que estamos falando é o seguinte: a quantidade de investimento e de dinheiro que se investe em armas e em guerras e em ameaças de guerras, esse dinheiro que se investe para construir essas bombas atómicas, para construir esses tanques de guerra e para tirar vidas. Estamos a falar de tirar vidas. Então vejamos. De acordo com este site aqui, eu depois vou deixar em baixo os links destes sites de pesquisa para que todos os irmãos possam verificar aonde fomos buscar estas fontes. Nós temos aqui neste site, que é Defense, temos o seguinte: o orçamento de Estado, que é o orçamento, que é melhor, a quantidade de dinheiro que é destinado para a defesa, ou seja, para armas e para estratégias militares, nos Estados Unidos são 649 bilhões, isto dados de 2018, certo? Depois a China 250 bilhões, a Arábia Saudita 67 milhões e nós vamos por aí abaixo. A Rússia serão 61 bilhões. Todos juntos nós podemos aqui ver 1,8 trilhões. Nós estamos a falar aqui, está aqui, 1,8 trilhões de dólares que foram investidos em 2018, destinados a orçamentos de defesa nos principais países mais desenvolvidos e nos que mais investem em armamento, né? Os países que estão no topo, os 10 países que estão no topo. Então vejamos, 10 não, os 20 que nós tínhamos visto anteriormente, os 20 países. Então vamos ver, 1,8 trilhões de dólares, isto em apenas um ano. Eu fui fazer aqui um levantamento sobre a fome no mundo e sobre as desigualdades que acontecem no mundo. Vejam aqui, eu vou deixar também o link abaixo também deste site. Segundo este estudo que tem aqui, com 265 bilhões no máximo 265 bilhões por ano, não haveria fome no mundo. Ou seja, ninguém iria para a cama com o estômago vazio. Porque, de acordo com as estatísticas das Nações Unidas, aproximadamente 9% da população vai para a cama com o estômago vazio. Sem ter comido, sem ter tomado a refeição da noite. Então, isto aqui é efetivamente uma deslealdade muito grande, injustiça muito grande, quando nós vimos que os mesmos países que têm a fome são os mesmos que estão investindo em armas também. Então, se nós pusermos 265 bilhões de investimento num ano, retirado desses 1,8 trilhões de investimento usado em armas e em guerras, estamos a falar de 6 anos de comida, daria um ano do investimento em armas e em defesas, digamos, orçamentos de defesa dos 20 países mais desenvolvidos, daria para dar comida a todas as pessoas no mundo que sofrem de problema de falta de alimentos ou de desnutrição, as pessoas que passam fome. Os países mais carenciados. Mas não é só os mais carenciados, não. Nos países ricos também tem muita fome, só que está escondida. Eu já vou explicar a seguir. Então eram 6 anos que se podia alimentar o povo, apenas com um orçamento de um ano. Vamos ver aqui, no caso dos Estados Unidos,
Este site aqui, que vai ficar na descrição abaixo, ele nos tem aqui um estudo, que este estudo foi feito pelo Joel Berg, administrador da Hunger Free America, que é uma associação. Ele diz aqui o seguinte, que nos Estados Unidos tem muita fome, muitas pessoas também não têm que comer, porque tem os ricos e tem os pobres, igual como na Europa. E com 25 bilhões, daria para alimentar todas as pessoas nos Estados Unidos, pessoas mesmo mais carentes, pessoas que não têm assistência nenhuma, pessoas que precisam de comida para comer diariamente e não têm. Então, nós estamos vendo que a fome não é só em África, não é só na Índia, não é só no Brasil, não é só na Colômbia, não. A fome ela é um pouco por todo o mundo. Depois nós temos aqui também este estudo que diz que aproximadamente 1,3 bilhões de toneladas de alimentação, aqui ele está em inglês, mas globalmente são jogados no lixo, digamos assim, aproximadamente 1,3 bilhões de toneladas de alimentos por ano. 1/3 de todos os alimentos que todos os alimentos que crescem, ou todos os alimentos que se produzem, digamos assim. Então, é 1/3 da alimentação do mundo, dos produtos que são criados anualmente, eles vão para o lixo. Esta comida, gratuitamente, podia ser cedida para as famílias mais carenciadas, para as famílias que passam dificuldade, e não haveria fome no mundo. Agora vejam só aqui neste outro estudo que está aqui, em que diz que nos Estados Unidos e no Canadá, aproximadamente, aqui ó, mas nos países ricos, especialmente nos Estados Unidos e no Canadá, aproximadamente 40% da comida que vai para o lixo, que é jogada no lixo, pelos seus consumidores. Ou seja, tudo que é jogado no lixo, tudo que vai de lixo para os contentores, 40% desse valor é comida. Imaginem, um contentor com 100 litros, 40 litros que estão no contentor é comida. Os outros 60 serão outro lixo, será plásticos, enfim, plásticos, cartão, mas em cada 100 litros de lixo, 40 litros é comida. Este relatório é Estados Unidos e Canadá. Porém, na Europa é a mesma coisa. Nos países do norte da Europa, França, Alemanha, todos os países do norte, na Inglaterra chega a doer. Na Inglaterra faz doer o coração. É um desrespeito pelos alimentos, é um desrespeito pela comida. As pessoas simplesmente ignoram de que tem pessoas que não têm comida para comer. É algo assim muito desumano. A ver que tratam os alimentos como se fosse um pouco de plástico, como se fosse um cartão. Não existe um amor, um carinho pelos alimentos. Se joga tudo fora, no lixo. Se compra uma embalagem de comida com 500 gramas, comem 150, 200 e jogam o resto no lixo. Vão no McDonald's, compram um menu lá do McDonald's, estou dando um exemplo, né? Compram um menu lá no McDonald's que custa 5 libras ou 4 libras, não sei os valores que eu não sou frequentador, mas comem metade ou menos de metade, o resto vai para o lixo. Nos restaurantes em toda a Europa acontece o mesmo. Então é uma injustiça. Então o que acontece aqui é o seguinte: os olhos de Deus estão postos sobre a terra e Deus vê todas as coisas. Deus não te permitiu ainda uma terceira guerra mundial porque ela seria o fim da humanidade. Não ficaria quem desse testemunho. Por isso que não aconteceu, por isso que Deus não permitiu. Mas Deus, Ele manda os seus avisos todo o tempo. Todo o tempo Deus está alertando o povo de que é necessário arrependimento, de que é preciso voltar à presença de Deus, reconhecer que Jesus, que é o nosso mediador, Jesus, o mediador entre Deus e os homens para chegarmos à salvação. Deus enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós temos que crer que Jesus, Ele é o Senhor.
Temos que crer que Deus, os olhos dele estão postos sobre a terra. Deus permitiu esse coronavírus que está levando muitas vidas, para que o povo se arrependa, para que o povo se converta. Este coronavírus, ele é, efetivamente, uma substituição da Terceira Guerra Mundial, porque ela não podia vir por armas, porque por armas ninguém ficaria, mas veio através de um vírus pequenino, através de um micro-organismo, de uma bactéria, que ela, espalhando pelo mundo como está, e em tão pouco tempo como se fosse uma guerra mundial. Esse vírus já começou lá na China em dezembro, nós estamos em abril, está praticamente em 200 países no mundo, ele alcançou os continentes todos, tem mortes, mais de 10 mil na Itália, mais de 10 mil na Espanha, na França também já ultrapassou as 10 mil, aqui na Inglaterra está próximo, nos Estados Unidos já passou, na Índia os números estão altos, na China a gente não acredita porque os valores que vieram de lá não podem corresponder à verdade de jeito nenhum, alguma coisa está errada. Mas com isso Deus parou o mundo. Mas Deus parou o mundo. O que Deus fez foi que sem uma guerra mundial, no qual ninguém ficaria para dar testemunho, que o sofrimento e as perdas iam ser muito maiores, mas a graça e a misericórdia de Deus, é isto que nós temos que ter os nossos olhos abertos. Este coronavírus, ele é a graça e a misericórdia de Deus para com a humanidade, para que não perecêssemos por uma guerra mundial que ia ser muito pior. Este é o tempo de arrependimento. Este é o tempo de voltarmos para Deus. Este é o tempo de reconhecermos que nós temos um Criador. E graças a Deus que isso está acontecendo. A gente vê nos hospitais médicos se convertendo. A gente vê nos hospitais tremendamente grupos de médicos e enfermeiros orando de joelhos. Nós vimos nos Estados Unidos um xerife da polícia nos Estados Unidos fazendo oração numa praça. De megafone. Nós vimos vários presidentes e políticos no mundo inteiro, como no Brasil e como noutros países, em que, clamando que é necessário chamar o povo ao arrependimento, é necessário orar. Nós vimos o tempo todo os Estados Unidos, o presidente Donald Trump, que foi Deus que colocou ele lá, nós vimos o tempo todo ele falando de Deus e pedindo oração também pela nação e pela política dos Estados Unidos, para que possam seguir o caminho que Deus quer e não o caminho do homem. Bolsonaro, o tempo todo falar que Deus é soberano, que Jesus, ele é o único. Jesus, ele é o único, não tem outro caminho. Nós vamos ler aqui rapidamente, minha esposa vai ler aqui um versículo que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Então, o que nós vemos aqui, glória a Deus, amém. O que nós vimos aqui neste versículo, meus amados, é que nós somos efetivamente sem Deus. Sem Deus, nós somos zero, não somos nada. Nós somos uns desgraçados, uns miseráveis, uns pobres, uns cegos, nu. Espiritualmente nós somos isso. O que acontece no mundo hoje é que ele é rico e tem muitas riquezas e muitas fortunas, mas espiritualmente vazio. Graças a Deus que este coronavírus, ele veio fazer um puxão de orelhas, um estremecer no mundo. Quando eu digo graças a Deus, não é pelo vírus não, meus irmãos, porque tem muita gente falecendo, na qual eu fico muito triste. Eu digo graças a Deus porque o povo se está arrependendo, porque o povo se está convertendo, porque o povo está vendo que sem Deus, sem Jesus Cristo, nada podem fazer. Meus amados, eu vou concluir com um versículo que está na palavra de Deus, que Jesus falou assim: sem mim nada podereis fazer. Está no livro de João. Sem mim nada podereis fazer. Então, que cada um de nós medite nestas palavras, que cada um de nós busque a Deus e agradeça a Deus, porque é a oportunidade para que o mundo inteiro que está de luto, a gente chora, a gente tem que chorar o luto do mundo. Mas ao mesmo tempo que a gente chora, nós temos que dar graças a Deus e glórias a Deus, porque muitas vidas estão sendo salvas, mesmo dentro dos hospitais, mesmo na dor. Mas melhor é a gente passar pela dor e ser salvo e ir para o céu, do que a gente viver uma vida de lascívia, uma vida de leviandade, uma vida de vaidade e depois não encontrar a porta estreita e ir pela porta larga, e são muitos que a encontram, e o qual o caminho é o inferno.
Meus amados, Amém. glórias a Deus, muito obrigados por esta oportunidade e Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.